Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu quero aqui aproveitar essa caminhada aqui nessa quarta temporada que a gente está falando de crenças, afetos, sentimentos, emoções, um lado mais introspectivo do nosso próprio ser, esse olhar mais transformador. E eu quero aproveitar essa caminhada para a gente ir explorando um pouco mais de alguns sentimentos nossos. E existem sentimentos que muitas vezes a gente não consegue interpretar o que ele significa e o porquê que a gente se depara com ele e porque ele nos choca muitas vezes e às vezes até nos machuca de alguma maneira. E hoje eu quero falar justamente desse aqui, que eu vou deixar aqui o títulozinho, Transformando Derrotas em Conquistas, a jornada de aceitar e crescer com os fracassos. Na verdade, eu vou falar de um artigo que eu publiquei que tem exatamente esse título, você vai encontrar ele lá no meu blog, português, inglês e espanhol. Ele já está traduzido, no qual eu trago essa reflexão para a gente entender o que é o fracasso e por que ele é parte da nossa vida e por que a gente sente de uma forma tão às vezes, tão dolorosa esse sentimento, por que ele às vezes impacta muito nós ao ponto de afetar a nossa autoestima, o nosso alto valor, nosso amor, a nossa percepção sobre nós mesmos. E se ele tem alguma significância em nossa vida. Eu acho que esse assunto é bem bacana. Eu quero ajudar você a refletir o quanto a gente... Uma das minhas intenções nesses vídeos que eu estou trazendo aqui, nessa quarta temporada, é ajudar você a ter um olhar diferente daquilo que a gente carrega com as nossas crenças. E o fracasso, ele tem um lado muito ímpar nisso, porque quando eu vou atender as pessoas quando elas vão falar daquilo que elas fracassaram na vida, você percebe que há algo ali muito além do que simplesmente como se diz, um tropeço na vida, uma dificuldade, ou um momento, ou um instante. O fracasso é muito diferente do erro, porque ele tem muito a ver com a nossa vontade, com nossos esforços, com as nossas buscas mais íntimas nossas. É aquilo que a gente se dedicou realmente. O erro também, porque vários erros também podem levar a esse sentimento de fracasso. Mas o errar, ele é uma parte natural que a gente já entende, que a gente sempre está ali no mundo onde tem um modelo linear, certo e errado, deu certo, não deu certo, e você tem ali a chance de outras tentativas. O fracasso é quando você empenha algo a mais, empenha algo a mais que é seu, algo a mais que você dedicou o valor, dedicou o sentimento naquilo. E é por isso que ele nos impacta tanto. Se você pegar na filosofia, a história humana, você tem ali, você tem desde Nietzsche, Kierkegaard, você tem Albert Camus, você tem Samuel Beckett, que tem aquela frase, tente novamente, fracasse novamente, mas fracasse melhor. Você tem Montaigne, enfim, você tem um conjunto dentro da psicologia que, de alguma maneira, eles tentam demonstrar a importância do fracasso. E isso, claro, isso tem toda a relevância também para o lado da psicologia humana e também para o lado da neurociências, que nos ajuda a explicar o porquê o fracasso faz parte da nossa vida. Então, aqui, só para a gente entender um pouco da questão dentro da psicologia, do porquê que o fracasso é parte do nosso ser, por que ele é presente. Porque um dos conceitos fundamentais do aprendizado humano é que nós precisamos sofrer, nós precisamos sentir dor para que a gente consiga gerar mudanças em nós mesmos. Nós não mudamos na alegria, nós não mudamos na felicidade. A felicidade, se você pegar alguns filósofos, por exemplo, o próprio Clóvis Barros, ele fala que a felicidade é inútil. E é sobre essa perspectiva, porque quando nós estamos felizes, a gente não quer mudar aquele estado. Quando nós estamos alegres, a gente entra numa zona de conforto, porque aquilo é suficiente para nos dar potência para a gente acordar, porque a gente está de bem com a vida. O problema é que esse estado natural do ser, de buscar a alegria, justamente para tentar encontrar um equilíbrio entre o ser e o ter, entre o mundo interno e o mundo externo, quando entra em esse equilíbrio, que é o que gera esse prazer que nós chamamos de alegria, quando a gente entra nesse estado, a gente quer ficar nesse estado. E isso vai diminuindo a nossa capacidade de conquistar outros desafios, outras
aventuras na vida, de a gente evoluir, não só psicologicamente, mas também evoluir de maneira de conquistas mesmo, de buscar algo novo, de inovar, de criar, de buscar outras perspectivas, além daquela no qual nós nos conhecemos. E não à toa que nós chegamos até aqui. Nós evoluímos nos últimos 200, 300 mil anos numa velocidade tão intensa, tão grande, justamente por causa dessa vontade de sofrer, de aprender, de cair, de derrotar, de levantar. Ou seja, foi uma busca contínua da gente tentar encontrar nessa evolução, de uma maneira sistêmica, nessa evolução sistêmica, a gente tentar encontrar o nosso melhor, uma maneira que a gente torne a vida mais fácil, mais simples para ser vivida. E essa é uma das questões que o ser humano sempre vai buscar, porque ele quer viver a plenitude dele com ele mesmo. O problema é que o mundo cobra dele diversos afazeres, diversas maneiras para lidar, diversas problemáticas, em que ele está constantemente nessa contínua busca de sempre estar se aperfeiçoando, melhorando, conquistando novos mundos. E o fracasso, ele é parte disso. Se você olhar o lado da psicologia social, psicologia comportamental, e olhar o estudo sobre o fracasso, você vai perceber o quanto ele é importante justamente nesse cair e levantar. Sem o fracasso, você não precisa levantar. O problema é que você esquece que quando nós levantamos mais fortes. E é essa a intenção do fracasso. É tanto que se você pegar neurologicamente e entender a região que gera esse sentimento do fracasso, ela é a mesma que gera o sentimento do sofrimento. Ela é a mesma área que acende quando nós estamos deprimidos. E qual que é a intenção disso? Por que o ser humano deprime? A depressão para o ser humano, quando a gente olha, faz esse olhar, que é o que eu quero levar você a entender a percepção do fracasso, quando a gente olha a depressão, quando a gente olha esse sofrimento, essa angústia que o fracasso nos leva, ele faz gerar dentro de nós uma perspectiva de focar em algo que nos importa. Então, a depressão, como o fracasso, ele é como se ele pegasse tudo o que está acontecendo à sua volta e silenciasse, para que você desse foco àquilo que importa. Enquanto você não resolver aquilo que importa, você não sai desse loop. E é por isso que o fracasso nos impacta tanto com esse sentimento, esse sofrimento, essa angústia interna dentro de nós. Porque houve o esforço, houve uma intenção, há vontade em algo que você está ali se dedicando e aquilo não dá certo. Então, o fracasso, esse sentimento é uma maneira de fazer você falar assim, opa, algo nesse percurso não está certo, precisamos fazer ajustes e tentar novamente, se isso fizer sentido para você. Ele também é um delineador daquilo que importa e não importa para nós. Quando nós fracassamos e aquilo é algo que de alguma maneira conecta você a uma realização pessoal, a um valor intrínseco que você é importante, você vai levantar e vai tentar fazer aquilo de maneira diferente. Por quê? Porque a dor, o ser humano sempre vai se esquivar da dor. E quando a gente sente dor, lembra-se que eu falei lá no primeiro vídeo da segunda temporada, 117, gera uma crença limitante. Então, aquele caminho que deu errado, você não vai repetir. E essa é uma das funções do fracasso. É você não errar da mesma forma novamente. Por isso que o fracasso também é parte das relações humanas, também é parte da relação a dois, também é parte dos nossos afetos. O fracasso, ele está intrínseco aos próprios afetos, aos próprios sentimentos. Por quê? Porque é uma maneira de você evitar que aquilo aconteça novamente. Pô, houve uma dedicação, houve uma intenção, houve uma vontade, mas não deu certo. Uma outra questão que é importante entender, e é por isso que a gente deve sempre olhar todo sentimento que se apodera de nós, nós temos que ter um olhar muito mais preciso, muito mais, talvez muito mais sistêmico do que fazer um julgamento de certo e errado. Por quê? Porque todo sentimento que nos domina, todo sentimento de angústia, que tem a ver com angústia, com dor, com sofrimento, é preciso entender o porquê que aquilo está acontecendo dentro de nós. Porque quando há um sentimento ruim dentro de nós,
É porque algo não vai bem no nosso mundo, nas nossas escolhas. E é preciso tentar entender o que não está, o que está ou não está acontecendo, o que que está, o que está, por que nosso corpo e nossa mente está reagindo com esse momento na vida. E é claro que o fracasso é uma maneira de ancorar isso de uma forma muito precisa para falar, esse caminho não, esse caminho aqui já tentamos, não deu certo, vamos para outro. Bom, quem trabalhou muito bem isso, e eu acho que aqui eu vou fazer só um parênteses, porque eu coloquei isso no meu artigo justamente para a gente refletir de uma maneira mais transcendente aqui. Quando Nietzsche escreve ali Assim Falou Zaratustra, ele traz ali um personagem que é o Ubermensch, que é o além do homem, ou o Superman, né? Que a ideia de você, essa é a ideia desse personagem, é justamente mostrar que nós não podemos cair nas mesmices, nas quimeras do julgamento alheio sobre a perspectiva do porquê está dando certo ou porquê estamos fracassando. Porque além de tudo, além de todo esforço que tem que ser valorizado por nós, tem que ser apreciado por nós mesmos, de tudo que nós fazemos na vida, há também a intenção do acaso que age sobre nós. E nós não temos controle na vida, a gente tem controle de parte da vida. A outra parte é o mundo que também nos afeta. E quando ele traz essa proposta do Ubermensch, ele justamente ele está querendo dizer para nós que a gente tem que dar atenção a nós, ao que nós queremos, o que é a nossa vontade, o que é nosso desejo, e não satisfação ao outro. Não pegar aquilo que importa para nós e ficar se preocupando com o que o outro espera de nós. Por quê? Porque se pertence a nós, a gente tem que lutar por aquilo que pertence a nós. E o fracasso é uma dessas questões. Se a gente se sentiu fracassado, isso pertence a nós. A gente não tem que ter vergonha, a gente não tem que prestar satisfação a ninguém, porque isso pertence, isso é uma coisa nossa de nós mesmos, um aprendizado que nós estamos construindo para nós. É o sentido de dar significado à nossa existência e aos nossos próprios valores. E a proposta desse Superman, desse ser que ele traz ali, é justamente mostrar que nós não devemos viver da repressão dos domínios como a gente vive hoje. Hoje falar em fracasso é como se fosse um câncer, como se fosse uma doença que dominasse, fala, meu, essa pessoa está doente, ele é uma pessoa fracassada. Ou seja, há um julgamento alheio sobre aquilo, como se todas as pessoas só acertassem na vida, todas as pessoas estivessem bem, tudo estivesse dando certo, e o mundo é maravilhoso, e o mundo não é assim. Então a gente não pode se pegar a essa tentação de transformar esse fracasso em algo na intenção de nos apequenar. Pelo contrário, é uma chance que a gente tem maior na vida da próxima vez dar certo. Ou não só dar certo, como saber efetivamente se aquilo nos pertence, se aquilo que a gente está buscando realmente tem a ver. Porque durante o percurso da nossa vida, durante essa caminhada, essa trajetória da nossa vida, a gente tem que elaborar o mundo, o universo futuro fundamentado em propósitos e ter objetivos claros na nossa mente. Para quê? Para que a gente dê significado aos passos que nós estamos dando e aí a gente não se perde com os entrelaços que aparecem na vida. Ou seja, quanto mais foco, quanto um objetivo mais claro tiver para nós, mais alegria a gente tem, porque aquilo vai dando, a alegria antecipada vai nos fazendo sentir prazer e a gente vai sentir a necessidade de ganhos e aí nós vamos construindo uma história de valor de nós com nós mesmos. Isso é a parte da essência humana. E é claro que durante toda essa trajetória nossa com a vida, existe ali os percalços e existem as mudanças que acontecem. Dentro de uma caminhada, pode existir N fatores que podem nos determinar a mudar o rumo da nossa trajetória, o rumo dessa linha de caminhos que a gente pode seguir. E nessa mudança pode vir claramente o fracasso. E o fracasso é justamente, ele não só serve para nos ensinar, fala, meu, aquilo que você fez precisa de ajustes porque não dá certo, aquilo não vai funcionar, como também ele vai nos representar de uma maneira no qual nos traz a lucidez, fala assim, cara, fracassei, mas não sei se eu queria tanto assim. Será que isso é realmente aquilo que importa para mim? Quando aquilo está muito intrínseco, aquilo realmente é pertencente aos seus sonhos, suas vontades, seus desejos,
é sua potência de agir, tem a ver com aquilo você se identifica, é claro que você vai levantar e vai seguir em frente. Não é à toa que você pega a história aí de Yamaha, do Honda, Matsushita, do próprio do Michael Jordan, da Oprah, do Tesla. Quando você pega, enfim, do Einstein, quando você pega, são todos, eu não posso afirmar isso, mas eu posso dizer para você que, em grande parte, daqueles que realmente fizeram algo que transformou o mundo, que deixou ali algo para não ser mais esquecido, essas pessoas com certeza fracassaram por diversas vezes. Por diversas vezes tiveram que olhar para ele mesmo e falar, meu, é isso mesmo que eu quero? Isso realmente importa para mim? E é isso que esse Ubermesh, e é isso que Nietzsche tenta trazer justamente para mostrar para nós que a gente tem que agradecer que isso aconteça, porque, volto a dizer, é no sofrimento, é na dor, é na angústia que nós aprendemos. Se nós não passamos por isso, nós não podemos aprender, que é onde ele chega lá ao amor fati, ou seja, amar o nosso destino, é aceitar que nós somos falíveis, que nós somos imperfeitos, mas aceitar esse processo como um processo contínuo de aprendizado. É tanto que ele deixa muito claro esse Superman. Se eu tivesse a chance de começar de novo, esta seria a vida que eu escolheria novamente. Ou seja, sentir orgulho por aquilo que nós fazemos, sentir tesão por aquilo que nós fazemos. E é claro que a gente tem que aprender, a gente tem que dar razão para fazer melhor. E às vezes a gente está indo tão bem e acontece algo nos leva ao fracasso. Mas é com certeza para que a gente possa levantar e aprender com isso, para que isso se torne cada vez mais valoroso para nós, mais presente, mais importante para a nossa vida. E isso, claro, é uma estratégia, uma estrutura de caminhada que a gente faz com a vida. Por isso que, volto a dizer aqui, o processo de transformação está nas derrotas, o processo de transformação está nesse enfrentamento dos desafios que a gente não consegue calcular, que a gente não consegue pensar, que a gente não consegue atribuir ali uma lógica, porque nós também somos limitados na hora que a gente vai seguir nossa caminhada. A gente é limitado na hora que a gente vai pensar em todos os riscos. Por quê? Porque nós temos um conhecimento limitado sobre as coisas. A gente tem nossas crenças que muitas vezes elas mesmas nos impedem de falar assim, caraca, eu estudei muito isso, agora eu preciso estudar isso, que é uma condição aversa àquilo que eu estudei, para eu ver se ali tem algum sentido e quem sabe ali eu atribuo mais conhecimento à minha caminhada para que eu consiga errar menos. O problema é que as nossas próprias crenças nos limitam a isso. Então, de vez em quando, esse fracasso, essas derrotas, elas são os fundamentais até para puxar na orelhinha e falar, meu amigo, acorda, ou olha para a vida, tem coisas muito maiores para você seguir, cara, tem coisas maiores para você enfrentar. Você não chegou, não, a gente tem uma caminhada muito longa para ir pela frente. E essas derrotas, elas se dá quando criança, ela se dá quando adolescente, ela se dá quando adulto e ela se dá até o final da nossa vida, até o último suspiro nosso. Se a gente não ter uma vida assim, é porque em algum momento ela perdeu a graça, ela perdeu o sentido e aí é uma vida vazia, meio que deixa a vida me levar. E quando isso acontece, é muito triste ver pessoas vazias e pessoas que não têm esse despertar de encarar a vida e falar, fracassei, é agora que eu vou em frente, é agora que eu vou seguir. Por quê? Porque isso é um desafio que você faz, é uma maneira de você mostrar para você que você valoriza quem você é. E um dos grandes impactos, que isso eu vejo na clínica e atendimento continuamente, é que as pessoas... É aquilo que a sociedade do vazio, né, de Bauman, que é justamente pessoas tornarem paranoicas, com medo de fracassar, com medo de não dar certo. Ou seja, antes de qualquer coisa, já vem o medo, antecipa e fala assim, não vai, fica aqui, que aqui é o limite seu. Cara, isso é uma tristeza contínua que você faz com você mesmo,
é uma pequenez que você está atribuindo a você diante a tanta potência que você tem para agir. E cada um tem sua potência para agir para um caminho que quer seguir. Não faça o caminho do outro, siga a sua jornada, os seus triunfos, as suas derrotas, os seus fracassos, porque é aí que você existe, é aí que você está, é aí que você se sente pleno, completo, robusto para encarar a vida. Pessoas acovardadas são aquelas que têm medo de encarar de frente o que vem, aquilo que vem de realidade, aquilo que existe de desafio. E são pessoas vazias, pessoas muito pequenas, pessoas que preferem viver uma vida medíocre do que arriscar, colocar em prática tudo aquilo que tem dentro dela, toda aquela sensação importante que nós temos dentro de nós, que se chama tesão pela vida, potência de agir. E é claro que o fracasso, se a gente olhar de uma maneira sistêmica, de uma maneira resiliente, de uma maneira encorajadora, olhar para nós mesmos e falar, é aqui que eu começo, é aqui que eu sei, porque se eu cheguei aqui e fracassei, eu já sei tudo que eu não devo fazer. Eu já tenho todo o experimento do que eu não devo fazer. Eu já tenho todo o sentimento dentro de mim que eu não devo fazer. E é isso que importa. Pelo menos você já tem algo a mais para não fazer errar diferente. Você pode ter novos erros, mas com certeza são erros que vai te fazer uma pessoa melhor, uma conquista maior, uma caminhada muito mais longa, muito mais estratégica, muito mais objetiva e que vai ser mais importante para você do que aquela que você começou lá atrás. Beleza, pessoal? Olha, nesse artigo que eu escrevi lá, eu deixo lá, eu termino ele falando de resiliência e autenticidade, que é tudo isso que eu falei. Encarar o seu próprio fracasso é algo autêntico ao ser. Seu fracasso, que é o seu aprendizado. E lá nesse artigo, lá no final, eu deixo vários exercícios de reflexões. Exercícios que eu pratico com meus clientes de coach mesmo, perguntas que eu deixo para eles fazer em casa, refletir, para que a gente crie umas sessões ali, para a gente discutir esse termo dentro do processo evolutivo. Então, leia o artigo que lá no final tem certeza, se você está passando por algum momento que está com essa agonia de se sentir fracassado, parabéns, é porque você tentou. E se tentou, você tem mérito e você tem valor. Então, parabéns. E vá lá no artigo, faça aquelas questõezinhas que talvez ajude você a compreender esses fracassos. Quem sabe ali no seu diário, você não construa, a partir do que já aprendeu, uma estratégia melhor para lidar melhor com a vida. Eu tenho certeza que ele pode te ajudar. No mais, se gostou, compartilhe, deixe seus comentários, deixe suas críticas, converse com seus amigos. Se você sabe que alguém está passando por isso e ele não estiver conseguindo lidar com isso, peça para ele ler esse artigo, assistir o vídeo, quem sabe me ligar, que eu estou disponível para ajudar naquilo que eu conseguir ajudar e eu puder ajudar. E se vocês tiverem algum tema que vocês queiram que eu trabalhe aqui, pode me mandar por e-mail, acesse meu blog lá, é marcelodesouza.com.br, Marcelo com 2 L's, Souza com Z. Meu Instagram é Marcelo de Souza _oficial. Tá lá no Instagram, todos os dias eu posto reflexões para a gente entender o comportamento humano, a mente humana, por que somos quem somos, por que pensamos o que pensamos, por que agimos do jeito que agimos. Então, meu objetivo no Instagram é refletir, deixar questões para você pensar. O meu blog é artigos e o resto das minhas redes sociais é a mescla entre artigos e reflexões, como é o caso do LinkedIn, como é o caso do Facebook, enfim. Beleza, pessoal? Um beijo para vocês, comece essa semana com o pé direito e se tiver que fracassar de novo, que fracasse melhor. Beijo, tchau, tchau.